sobre linguagem de programação, paradigmas de linguagem de programação. Até então a gente fez uma apresentação da disciplina, falamos um pouco sobre algumas características que a gente pode utilizar para comparar as linguagens. Então, quando duas pessoas estão brigando lá, um falando que o Python é melhor, o outro falando que C é melhor, talvez quem está falando que o Python é melhor porque está pensando na redigibilidade. Assim, eu escrevo uma solução com poucas linhas de código comparado ao C. Quem está falando que o C é melhor porque está pensando na eficiência, né? Então, no consumo de memória, no consumo de processamento para uma dada solução. Então, quando você vai comparar as linguagens, tem que partir de algumas características. Mesmo sendo que algumas dessas características tendem a ser ainda subjetivas, né? Como o cara disse que tal linguagem ela tem uma melhor legibilidade, não é tão fácil verificar quanto a questão da eficiência. A eficiência é mais fácil ser verificável, mesmo tendo umas discussões, né? Tem que sempre basear num determinado tipo, num determinado problema. Então hoje a gente vai falar sobre tipos e valores. Eu considero os tipos e valores de uma linguagem o kernel da linguagem, assim, o coração daquela linguagem. Você saber como funciona os tipos e valores permite você utilizar melhor aquela linguagem. Então, aula, acho que é o segundo capítulo do livro do David Walsh, está bem no início. A internet está meio lenta. Vou pegar a aula que eu fiz o download, a internet está bem lenta. Essa internet está no computador. Então, a gente fala que são tipos e valores. Depois eu vou falar sobre os tipos primitivos, tipos compostos, sistemas de tipos, talvez sobre tipo abstrato de dados, mas até sistemas de tipos a gente vai falar sobre hoje. Então, tipos. Tipos e valores são dois conceitos muito ligados, né? Então, eu posso dizer que valores são agrupados por tipos de acordo com as operações que podem ser executadas sobre eles. Então, tipos é mais do que aquele pensamento que eu preciso diferenciar um valor inteiro de uma string porque ocupam espaços distintos na memória. Então, a questão de ocupação do espaço de memória não é o principal elemento para a gente definir tipos, né? Então, as operações que podem ser executadas sobre eles definem melhor esses tipos. Então, as linguagens suportam diferentes tipos de dados. Alguns exemplos, por exemplo, em ADA, tem tipos de dados, por exemplo, com booleans, caractere, enumerantes, integers, real, records, arrays, e assim vai. Em C, enumerantes, integer, real, struct, unions, ponteiros. Java tem booleans, integer. Tem diferentes tipos de dados. Porém, a gente vai ver que a gente pode agrupar esses tipos de dados. Então, o tipo pode ser visto como conjunto de valores. V o valor do tipo T se V pertence a T. Não pode falar que é uma expressão do tipo T, se leva a um valor do tipo T. Então, a expressão para dizer qual que é o valor daquela expressão
qual tipo daquela expressão, eu preciso primeiro avaliar a expressão, verificar qual tipo, qual valor que ela gera, para verificar se esse valor pertence a um determinado tipo. Muito bem. Por exemplo, um exemplo de tipo são os valores lógicos. True, false, verdadeiro, false. Que operações que eu posso fazer? As operações lógicas. Por exemplo, e, ou, not, ou, exclusivo, e assim vai. Então eu tenho bem definido quais são os valores, apenas dois, e quais operações que eu posso fazer com esses tipos, com esses valores. Quais operações eu posso fazer com esse tipo. Aqui ele coloca um exemplo, por exemplo, 15, true e azul. Sequência de valores, né? Porém, isso aqui define um tipo de operação que eu posso trabalhar com esses caras. Então, inicialmente não vejo nada que consiga compartimentalizar esses valores no tipo, dizer, tem determinadas operações que são comuns a esses tipos. O outro conceito relacionado ao tipo, se o tipo é um conjunto de valores, eu posso verificar quais são esses valores, por exemplo. A cardinalidade do Boolean, os valores são o Boolean, os valores de Boolean é verdadeiro e falso. Então a cardinalidade dele é 2. Tem apenas dois valores possíveis para Boolean. E essa ideia de cardinalidade vai ser interessante para a gente entender, por exemplo, a diferença entre struct, no C lá, né, pensando no C, e union. São dois tipos diferentes, o tipo cartesiano e o tipo de união de juntas. Eu posso classificar os tipos como primitivos, compostos e recursivos. Valores primitivos. Então, valores primitivos são aqueles cujos valores são atômicos, né? Não podem ser decompostos em valores mais simples. Em C, quais são nossos valores primitivos? Inteiro, qual mais? Int, float, char. Se a gente for analisar bem, assim, tem vários tipos primitivos. Né? Todos eles são muito ligados à ideia de inteiro e float. Sendo que você tem o float, que é precisão simples, 4 bytes, e tem o double, que é 8 bytes, né? Precisão dupla. O int, 4 bytes. O char também é um inteiro, só que é um inteiro de 1 byte. Só que na hora dele ler, dele imprimir, ele vai imprimir usando a tabela ASCII. Né? Saber, o valor 65 ele não vai imprimir como 65, mas vai imprimir como A. Mas na verdade são valores inteiros. String é um tipo primitivo em C? Não. String em C é um vetor de caracteres. Né? String é um tipo primitivo em Python. Mas também, em Haskell, string também não são tipos primitivos. String é tipo primitivo em Python, em Lua. Acho que JavaScript também é. Não sei se JavaScript também acho que é. Então, a gente pode falar que o tipo primitivo é onde os valores são primitivos. Isso depende da linguagem também. Então, toda linguagem de programação possui tipos primitivos. Diferentemente, se você estivesse programando em Assembly, uma linguagem de baixo nível, código de máquina, você não tem essa abstração de variáveis e tipos. As linguagens definem essa abstração de variáveis e tipos. Os tipos primitivos comuns, basicamente, são esses aqui. Tem valores lógicos, false e true. Tem valores do tipo caractere. Então, isso representa todos os símbolos que a gente consegue, que a gente utiliza para comunicar com o computador. Os símbolos normalmente do teclado. Integer e float. Basicamente são esses quatro. A string, em algumas linguagens, são tipos primitivos, em outra, não.
Boolean. Tem Boolean em C? Não. Boolean em C não tem. Então isso já dificulta, por exemplo, o famigerado if lá em C. Quando você usa uma expressão dessa, por exemplo, o if tem que ter uma expressão. Poderia estar mapeado já na linguagem que essa aqui é uma expressão lógica. Aqui precisa ter uma expressão lógica. Então, quando eu coloco essa expressão, A igual a 10, essa é uma expressão que, quando eu avalio, o que resulta? Deveria retornar um valor lógico, né? Verdadeiro ou falso. Tem que retornar verdadeiro ou falso. Em uma linguagem que tivesse tipos lógicos, que poderia retornar verdadeiro e falso. E se ela checasse tipos, e eu colocasse algo do tipo A recebe 10, ia dar um erro. Né? Porque A recebe 10, o resultado dessa expressão, essa atribuição que pode ser avaliada também como expressão, é 10. 10 não é um valor lógico. Porém, em C, como não tem essa distinção, não tem esse tipo lógico, isso aqui é válido. Né? Isso aqui o aluno pode passar, já que o aluno está aprendendo a programar, ele pode perder muito tempo com esse erro. Né? Porque o cara, às vezes, ele não consegue ler ali e ver que está faltando um símbolozinho ali. Então, o valor 10 no C é um valor verdadeiro. Qualquer coisa diferente de 0 em C é verdadeiro. Em algumas linguagens, que até tem tipo lógico, existe o que a gente chama de correção. Correção é uma conversão automática entre tipos, e não te pergunta. Então, mesmo em JavaScript tendo um tipo lógico, esse valor aqui ele vai ser convertido. Pode ser convertido para um valor verdadeiro. Pode ter a mesma regrinha lá. O 0 converto para falso, qualquer coisa que vem de 0 converto para verdadeiro. Mas depois ele vai estar analisando valores lógicos aí. Cardinalidade de alguns tipos. Né? Cardinalidade boolean, como eu falei, é 2. Do caractere, depende da tabela utilizada, né? Se é ASCII, se é ISO, se é Unicode. Né? A Unicode tenta reunir, reúne, né? Todas as linguagens do mundo. Né? Então, isso é nativa, né? Símbolos, né? Então, símbolos do japonês, do russo, tá tudo aí junto. O ASCII estava preocupado só com o inglês, né? Estava preocupado com outras línguas. E o integer, aí depende, o integer não é o natural, né? Os naturais, a cardinalidade dele é infinita, né? Tem tamanho. Já no caso do inteiro do computador, depende da quantidade de bytes utilizados para representar aquele inteiro. Né? Então vai o máximo inteiro ao mínimo inteiro. Então ele tem uma faixa. Então, no computador, o inteiro não é infinito. Tem uma faixa de valor. Em C, booleans e caracteres, na verdade, são inteiros. Os caracteres não são... O que ele guarda na memória são valores inteiros. Então, se eu posso declarar uma variável do tipo caractere, quando eu imprimo usando
coeficiente C, ele vai estar imprimindo esse cara como o símbolo, né? O símbolo A. Só que esse cara é um número, né? Eu posso fazer operações aritméticas com ele. Então, por exemplo, aqui na linha C, o que vai ser impresso aqui, pessoal? Na linha 6. Era A, soma mais 2, vai para o C maiúsculo, né? Então ele permanece no C maiúsculo. Meu computador está lento. Então ele vai imprimir A e depois C. Sem olhar a tabela ASCII, sem usar uma função, como é que eu converto o A maiúsculo para A minúsculo? Eu tenho que subtrair o quê? Subtrair... quero converter o A maiúsculo para o A minúsculo. Usando porque assim, no final das contas o C está representado com uma tabela ASCII, mas sem ir lá olhar a tabela ASCII, lembrar o número que é. Fazendo só a operação aritmética aqui. Com os valores. Você precisa saber do valor, né? Mas, se eu pegar o A, vamos tentar assim. Eu não sei se eu vou ter que subtrair ou se eu somar, né? O A maiúsculo ele parece primeiro lá, né? Se eu pegar essa diferença aqui, aí acho que eu tenho que somar, né? Pode ser negativo. Então ele converteu lá, ó, A minúsculo. Então, no C, no final das contas, é só a representação. Só quando eu represento aí na hora de imprimir ou de ler no teclado, quando ele lê como caractere, ele vai pegar um número que se eu digitar 1, por exemplo, ele não vai ler aquele 1 como o número inteiro, mas como o caractere 1 da tabela ASCII. Mas é armazenado como valor inteiro. Então posso somar, posso fazer qualquer operação. Então, converter seria fazer essas operações aqui. Esse é o tipo primitivo de caractere em C. Né? O ADA, eu ia até instalar, baixei o ADA para instalar, mas não tive tempo de instalar agora, não cedo. O ADA é uma linguagem muito legal, bonita a ADA. Não sei, acho que as pessoas não estavam preparadas para o ADA e acabaram usando C. Não sei qual foi a... Talvez não, né? Talvez seja toda a questão de eficiência mesmo. Mas o ADA, ele era uma linguagem muito avançada, assim. Quando você olha as características de ADA, assim, a forma que você escreveu os tipos, recursos, era uma linguagem bem avançada comparada ao C. Uma coisa que o ADA permite é criar novos tipos numéricos, coisa que o C não permite. Por exemplo, eu quero representar dia da semana. Dia da semana eu tenho... Ele fala, vou representar o dia das semanas como números. Então eu tenho de 1 até o 7. Eu vou representar isso com que tipo? Lá, não sei. Eu vou ter que usar o inteiro, né? Vou usar o inteiro, dentro da linguagem eu posso uma opção. Né? Então, tipo, enumerando, na verdade, é sem inteiro também. Mas
Depois eu posso fazer checagem, né? Para o cara não entrar com o valor 18. Em ADA, por exemplo, eu poderia escrever algo do tipo type semana is range de 0 a 6, ou de 1 a 7. Então eu defino qual que é a faixa de valores. Se por acaso estiver entrando um valor diferente desse, já vai ser um erro de compilação. Se por acaso no momento de compilação, se você estiver escrevendo um código, uma hora você estiver atribuindo um valor maior que esse, ou estiver atribuindo um inteiro para esse cara, ele vai dar um erro de compilação. Então a checagem já consegue passar essa checagem para o momento de compilação. Não vai ser o momento de execução, ou você vai fazer as verificações. Então, aqui você tem os conjuntos de valores então, de 0 até 1000. A cardinalidade seria 1001, de 0 até 1000. Né? Então, 1000 entra. Né? Algumas linguagens têm esse recurso aqui do tipos enumeráveis. Chegaram a usar o tipos enumeráveis? Em C? Em Java também? Então, em C, a gente pode escrever algo do tipo enum cor, vermelho e preto. Isso aqui vai virar um inteiro também, né? Mas, porém, no código, fica mais interessante. Né? Quais valores? Vermelho. Todo mundo escreve vermelho. Então você pode atribuir o valor vermelho. Você pode ter algo do tipo se cor 1 for igual a preto, faça alguma coisa. Isso melhora que característica da linguagem? A legibilidade, né? É. Sim. E eu acho que até a capacidade de ler, né, também. Né? A capacidade de ler acho que melhora mais do que a capacidade de escrever. Escrever também ajuda porque fica mais fácil você lembrar, né? Então você tem que fazer associações do tipo, 0 é vermelho e 1 é preto. Você ficar lembrando disso, né? Então no meio do código lá você está verificando se x é igual a 1. Que 1 que é esse? Então o sistema pode ter várias definições. Você pode ter definições para cores, pode ter definições para, semanas. As semanas também tem lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você tem lá o x é igual a 1 e o outro x é igual a 1 também. Qual que é a diferença deles? Esse 1 de um local significa cor, lá é preto. O outro 1 significa dia da semana. Então é muito melhor você escrever lá se x é igual a preto e se y é igual a segunda. Fica mais fácil de você lembrar. Eu coloquei vermelho e preto, porque tem até uma árvore, né, que é a árvore rubro-negra, o vermelho e preto, onde você coloca um atributo nos nós da árvore, que são as cores, vermelho ou preto. Você precisa verificar isso. Se o nó é vermelho, aí eu tenho que verificar a cor do nó do avô. Se a cor do nó do avô também for vermelho, faça uma ação. Caso contrário, faça outra. Sim. Aí se colocar azul aqui, esse valor ele não reconhece. Aí atribuir lá, né? Vai dar na mesma. Ele vai dizer não indefinido, né? Usa indeclarado e indefine. Então o azul não foi declarado, não existe esse azul, ele não reconhece esse azul. Oi?
Se você escrever, sei lá, eu escrevi preto de uma forma, se eu escrever preto de outra forma, aqui já vai dar erro também. Só que isso aqui é também inteiro. Né? Então, o vermelho é 0 e o preto é 1, nesse caso aqui, 0 e 1. Né? Então, vai primeiro ok. Então, o vermelho é 0, né? Por causa da sequência que eu coloquei ali. Uma outra coisa que as pessoas fazem também, às vezes sem usar o enum, é ficar usando aqueles definition lá. Define, vermelho, 0. Né? Vocês podem encontrar alguns códigos que vai ter algo bem parecido com isso. Né? O cara vai dizer define vermelho, 0. Então aqui o cara vai lá, atribui vermelho. No sentido de legibilidade, o objetivo é o mesmo. Né? Você não tem que ficar decorando que vermelho é 0. Então tem algumas bibliotecas que você vai encontrar um monte de definições assim. Tipo de dado. Ada fica, o Ada eu acho bonitinho. Né? Type color is vermelho e preto. Eu acho bem legal. E o Haskell, quase tudo a gente resolve sempre com data. O Haskell a gente resolve quase tudo com data. Então, eu posso dizer que tem que data lógico, estou criando um tipo de dado lógico, é verdadeiro, falso. Isso aqui é para ele mostrar já. Então, os valores possíveis seriam verdadeiro e falso. Então, isso aí é parecido com o tipo enumerado também do C. Só que, por exemplo, no caso do Haskell, isso aqui não é mapeado para números inteiros. São dois valores, né? Verdadeiro e falso. Eu posso depois criar todas as minhas operações lógicas a partir desses caras. Tipo, we, false. We false, qualquer coisa, qual que é o resultado? False. Não importa o resultado do outro. We, verdadeiro. E um x qualquer, qual que é o resultado? Isso, depende do x. Se o x for verdadeiro, é verdadeiro. Se o x for falso, é falso. Então, é verdadeiro e x é o quê? X. Então, já tenho aqui o meu operando E em Haskell usando tipos numerados. Ou também, a gente vai falar na frente, pode ser com tipos uniões e juntas. Uma coisa ou outra. Então, se o x for verdadeiro, é verdadeiro. Se x for falso, é falso. Então, já está escrito aí o E. Vocês fazer depois. Então dá pra gente brincar com esses valores aqui, né? Verdadeiro e falso, criando eles em algumas linguagens. Tipos compostos. Então, normalmente as linguagens têm tipos primitivos, algumas delas nem oferecem possibilidade de você criar novos tipos primitivos,
Mas as linguagens modernas têm que ter também recursos para criar tipos compostos. Você poderia fazer qualquer programa usando apenas tipos primitivos. Porém, ficaria bem complicado, principalmente quando você trabalha com coleções de valores. Quais são os tipos compostos em C? Struct, Union, o próprio array. Né? Algumas disciplinas você até coloca, né? Tipos. Os arrays seriam os tipos compostos homogêneos. Qualquer valor dentro de um array é sempre do mesmo tipo. E os structs seriam tipos compostos heterogêneos. Posso ter valores de tipos diferentes dentro de um struct. E no C tem um monte de exceções com relação a esses dois tipos compostos. Né? Então, o tipo composto é um tipo cujos valores são compostos. Valores compostos são esses que possuem composto com mais de um valor primitivo. Né? Porém, aqui é legal, pessoal, porque tem uns tipos compostos. Tem diversas linguagens, diversos nomes dados a esses tipos compostos. Mas, quando a gente coloca ele dentro de algumas categorias, a gente vê que eles são similares, não são tão distantes assim. Então, a gente temos aqui os produtos cartesianos, tuplas, structs, records, classes, datas. Temos os mapeamentos, arrays e funções. Está faltando funções ali. Uniões de juntas, tipos algébricos no Haskell, discriminate records acho que em Pascal, alguns objetos, e union. Então o union, a gente vai falar mais à frente, é um desses tipos de estruturas que o aluno que está aprendendo, ele olha o union e olha o struct, sintaticamente é muito parecido. Estranhamente, em alguns momentos até funciona parecido. Se o cara estiver usando errado, pode funcionar. Só que, de onde sai esse union? Esse union, na verdade, o nome completo seria união disjunta. Talvez o disjunto falaria mais do que o union. O disjunto é uma coisa ou outra. Produto cartesiano, não. É as duas coisas ao mesmo tempo. E tipos recursivos. Então, produtos cartesianos. Então, por meio de produto cartesiano, valores de dois tipos possivelmente diferentes, né, podem ser emparelhados. Né? Então, quando a gente olha o produto cartesiano, por exemplo, a gente pode olhar qual que é a cardinalidade. Por exemplo, se eu tenho um produto cartesiano S e T, então eu posso gerar um produto cartesiano desses dois valores. Aqui ele coloca, por exemplo, o boolean e o integer. Quais combinações que eu posso fazer? False e o integer, false e outro integer, false e outro integer, false com todos os integers possíveis, do mínimo integer até o máximo integer. Posso fazer outra combinação true, true também, com o mínimo de integer até o máximo de integer. Então a cardinalidade de um e de outro, a cardinalidade, desse tipo cartesiano, é a multiplicação da cardinalidade de S vezes a cardinalidade de T. Se eu pegasse simplesmente um produto cartesiano de dois booleans, seriam 4. Posso ter false e false, false e true, true e false, true e true. Então, é as combinações que eu posso fazer com esses valores de tipos, que podem ser o mesmo tipo ou diferente. Onde que eles estão nas linguagens? No C, é o struct. Em ADA, eu tenho um record, que eu posso usar, chamo de registro. Em Pascal também, chamado de registro. Algumas linguagens mais modernas, eu tenho classes. Em orientados a objetos, eu tenho classes. Por exemplo, em Python, eu posso ter o class point. Em Haskell, eu posso ter uma tupla. Como eu posso ter também uma tupla em Python. Mas em Haskell eu posso ter tanto uma tupla e também posso ter um tipo algébrico também para definir
produtos cartesianos. Então aqui eu tenho dois valores. Nesse caso, os tipos são os mesmos, mas não são necessariamente são os mesmos. Né? Eu posso ter tipos diferentes, né, representando esse tipo de dado. E eu posso atribuir valores. Né? Eu posso ter uma variável agora, struct point p, e receber esses dois valores, 0, 10 e 20. Qual que é o tamanho desse tipo de dado aqui, pessoal? 8 bytes. Né? 4 mais 4. Depois a gente vai ver que o union vai ser diferente. Então, se eu imprimir aqui p.x, p.y, sai só p. Vai dar um warning ali, né, no size of. Ah, deu um erro aqui também. Né? Ah, printf. Não é Python, não é? Cadê outro erro aqui, né? Paulinha? 506. Ah, struct. O size off ele reclama aqui que vai ser long. Então é 10, 20 e 8, né, o tamanho dele. Então ele pode representar dois valores aqui ao mesmo tempo. Né? Então ele está representando x e y ao mesmo tempo. Não é um ou outro. Então ele tem esses dois valores, 10 e 20. E com estruturas desse tipo, por exemplo, se eu quisesse representar uma, sei lá, uma coleção de pontos, x e y, não tivesse um struct, o que eu ia ter que fazer? Devia ter dois vetores, né? Podia ter uma matriz, um vetor, então coluna, com duas colunas, né? Para representar esses caras. Se, por acaso, o x e o y fossem de tipos diferentes, aí eu não conseguiria criar uma única matriz. Eu teria que criar dois vetores para representar esses caras. Então, meus dados aí começam a ficar espalhados. Nem ficar dentro de uma unidade. Então, o x estaria num local, o y estaria em outro local. Quando você cria um tipo de dado, você está criando uma unidade que representa aquele objeto, aquele elemento dentro do programa. Então, melhora a organização do teu sistema. Você usar um monte de variáveis espalhadas e fazer a associação via mentalmente, né? Então, em Python eu tenho os class, eu posso definir. Tenho também tuplas em Python, né? Python também posso trabalhar com tuplas de forma parecida com
com Haskell, né? Eu posso ter algo do tipo 10 e 20. Então isso é uma tupla. Uma tupla em Python, em Haskell. Eu posso ter uma tupla também aqui em Python, representado da mesma forma do que em Haskell. O problema de tuplas é que eu posso ter tipos diferentes que são dois inteiros dentro da linguagem, mas semanticamente são tipos diferentes. Então ele não vai fazer distinção. Para ele, isso aqui é uma tupla de inteiros, não é um ponto. Qualquer coisa que seja uma tupla de inteiros, se eu faço uma função que recebe uma tupla de inteiros, qualquer tupla de inteiros pode ser jogada para essa função. Quando eu defino ponto, não. Só o tipo dado ponto pode ser enviado para aquela função. Então, que exemplo em ADA, eu acho bem bonita a linguagem. O problema é que ela tem muitas palavras reservadas. Né? Então, aqui, uma declaração do produto cartesiano, então, mês, eu já vou definir um tipo primitivo, mês, então os valores é janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Numérico, né? Então, isso aqui é algo que eu posso fazer em C também, né? O enumerate. Isso aqui já em C eu já não consigo fazer, né? Day number, o range de 1 até 31. Então, dia do mês pode ser qualquer valor. Né? Em C, se eu coloco inteiro, pode ser entre o menor inteiro até o máximo inteiro. Date, aí já é um produto cartesiano, que tem mês e dia. Então, aqui eu tenho 31 vezes dois valores possíveis. Né? Combinações possíveis. Então, aqui o uso desse tipo de dado em ADA. Diferente. Mesma coisa em Haskell. Né? Haskell teria os meses, eu poderia definir que janeiro, essa barrinha a gente pode ler como ou, né? Janeiro, ou fevereiro, ou março, ou abril, maio, junho. Date, mês inteiro. Então em Haskell eu não consigo fazer aquele range, falar, ó, tem um novo tipo primitivo que não vai receber qualquer inteiro, vai receber só os valores numéricos entre 0 e 31. Não consigo fazer isso em Haskell. E aqui um exemplo de uso em Haskell. Em linguagem orientada a objeto, uma classe pode ser entendida como o mesmo produto cartesiano. Né? A gente vai ver que em orientação a objeto classes tem outros recursos que não tem nos produtos cartesianos, por exemplo, no struct em C. Mas o objetivo final dela é o mesmo, é representar elementos que têm mais de um valor, né? Tipos compostos, mais de um valor ao mesmo tempo. Né? Então, linguagens como Lua, a gente não define novos tipos, apenas valores e construtores. Então, ponto, não existe, por exemplo, um struct. Um struct em Lua. Na verdade, eu tenho uma coleção de valores. Algo muito parecido com o JavaScript. Eu posso ter uma coleção de valores ali. Tenho ponto, eu posso dizer que x recebe 10 e y recebe 20. Em JavaScript, eu escreveria algo muito parecido, só que ao invés de usar esse símbolozinho de igual aqui, eu uso o símbolozinho, esses dois pontinhos. Mas ele é definido em tempo de execução. Não existe uma declaração de um novo tipo de dado. A gente vai ver que existem os construtores, que vão ser quase, em Lua, parecido com a função que cria aquele objeto, mas não tem uma declaração, existe uma amarração. Uniões e juntas. Uniões e juntas, diferentemente do produto cartesiano, não é os dois valores ao mesmo tempo. É um ou outro. Né? Pode ser os dois tipos. Pode ser escolher dois tipos, totalmente diferentes. Então, a cardinalidade dele já não é mais a cardinalidade de S, mais a cardinalidade de T. Vezes a cardinalidade de T, né? Desculpa.
A cardinalidade da união de juntas é a cardinalidade de S mais a cardinalidade de T. Não é a combinação dos dois valores ao mesmo tempo. É uma coisa ou outra. Só para... Por exemplo, aqui não faria sentido um union point, né? E aqui, será que isso aqui compila? Não deveria, né? Nem sei, nunca testei assim, jogando valor direto aqui para ele. Porque eu estou jogando dois valores ao mesmo tempo para P, né? Então, pelo sentido, não deveria funcionar. Mas vamos ver aqui se ele faz uma correção ali, faz alguma coisa. Deu, ó, ele deu warning, né? Talvez se eu tivesse colocado, dizendo, ó, excesso de elementos em union, inicialização, mas ele mandou brado. Só que quando a gente mandar rodar, ó, seja, 10 e 10. Então o 20 foi perdido, né? O valor 20 ele perdeu. E o tamanho dele é 4. Então, ele não tem espaço para armazenar os dois valores. Tem espaço para armazenar um ou outro. Porém, sintaticamente, é muito parecido com o struct, que faz uma certa confusão. Se você botar no Google aí, diferença entre union e struct, vai ter um monte de fórum, pessoas perguntando sobre a diferença desses dois. E leva uma certa confusão. Eu não sei, assim, a utilização do union no C, nunca vi tantas bibliotecas, né, para poder falar, mas eu acho que já ela é pouco utilizada. É pouco utilizada em si. Naquele interpretador que eu fiz na época da graduação, na época do mestrado, eu usei o Union. Acho que aqui está um exemplo parecido com o que eu usei lá. Vou mostrar o exemplo. Aqui uns exemplos que eu peguei até do livro mesmo. Vou dizer que um exemplo já é fraco, eu acho. Mas, por exemplo, Union e C. Se eu tivesse duas representações para um número, posso ter uma representação exata, até ruim, exata e inexata. Mas uma representação inteira e uma representação flutuante do mesmo valor. Né? Deve usar uma ou outra. Em Python, desculpa, em Haskell, é bem parecido. Né? O tipo algébrico que a gente utiliza lá, então eu teria o exact int e o exact float. Esses dois valores possíveis, um ou outro. Aqui está faltando uma barrinha. Em Ada agora já ficou bem estranho, né? O type number associado por ACE, exato isso. Aí tem os dois casos. Né? O exato em val está armazenado em val e o inexato está armazenado em rval. Então, os valores possíveis seriam todos os inteiros mais todos os floats. Né? Seria uma soma entre os valores possíveis. Em dado momento, ele não pode ter as duas representações, inteiro e float. Né? Então, poderia ter a pi, inexact, 3.1416. Quando eu tenho uma função que recebe esse valor, e aí ele tem que saber resolver isso para os dois casos. Por exemplo, o arredondamento. O arredondamento exact é só retornar o valor mesmo. O valor que está armazenado ali é inteiro. No caso do inexact, que seria valores floats, eu teria que usar a função round para retornar. Então, o round de pi vai ser 3. Então, ele tem que saber ter um comportamento para as duas formas. Né? Acho que aqui tem um exemplo que eu usei naquele interpretadorzinho. Por exemplo, tinha que ter a tabela de símbolos, que seria a tabela das variáveis lá. Uma variável lá, ela só poderia ser ou era um inteiro, ou era um float, ou era uma string, no interpretadorzinho lá. Então, para esse interpretadorzinho que eu fiz,
string também era um tipo primitivo da linguagem. Não era um array. Até porque eu não tinha... Para fazer um array, eu tinha que ter um outro elemento. Para poder declarar um array, seria muito mais difícil. Então, string também era um tipo primitivo da linguagem. Então, nesse caso aqui, os valores ou é inteiro, ou é float, ou é uma string. O valor, ele não é um dado momento, as três coisas juntas. Ele é uma coisa ou outra. Então, esse foi um caso que eu utilizei o union. Então, para armazenar esses caras, eu tinha quem? O que era minha variável? Minha variável era, ela tinha um nome, ela tinha um valor e tinha um tipo. E o tipo era o quê? Um enumerado. O tipo poderia ser inteiro, float ou string. Então, todo o meu programa, eu podia estar sempre verificando, ó, se o tipo é string, eu vou pegar qual valor? Eu vou pegar o ponto str value. Se o tipo for float, eu vou ter que pegar o valor ponto float value. Então eu preciso saber qual que é o tipo para poder saber qual valor está armazenado. Então essa é uma utilidade do Union. Acho que a única vez que eu usei o Union na minha vida foi nesse exemplo aqui mesmo. Mas também nunca fiz muita coisa em C. Claro, fazer Quem fez um caminho do sistema operacional em C, ele deve ter tido outras utilidades do Union aí. Mas, pelo pouco contato que eu tive em C, esse foi o único caso que eu utilizei o C, o Union em C. E o confuso do Union em C, corre risco quando o aluno não está utilizando os dois valores ao mesmo tempo, é coisa do tipo, se o aluno tem lá um P, vai lá, P.x recebe 20. P.y recebe 10. Então, um aluno que está começando a aprender a usar o C, usar o Union assim, e vai funcionar, né? Ele vai rodar os valores, vão dar os valores esperados. Tá? Não tem problema nenhum. Então vai imprimir 20, 10, igual se estivesse usando um struct, né? Porém, se ele voltar novamente e imprimir o p.x, espera-se que dê um problema, né? Que ele vai imprimir também 10, né? Aí vai imprimir 10 também. Aí que o aluno vai ver a diferença, né? Mas se ele fizer só esse teste aqui, ele vai achar que o union e o struct é muito parecido, é idêntico. Ele vai achar que o union e o struct são idênticos. Mas eu não acho o nome union legal, eu preferia se fosse disjunto, sei lá. Entre as duas palavras, se colocasse disjunto, eu acho que ajudava mais do que... Quando você, ainda mais no português, a gente pensa em união e fala, estou unindo dois valores, né, o x e o y. Na verdade não é uma união, é uma disjunção. Né? O que está mais importante que é a disjunção. É um ou outro. Acho que esse nome não ajuda muito. Há outro tipo, né, que pode agrupar vários outros tipos mais específicos dentro das linguagens, são os mapeamentos. Né? Então, eu tenho de um conjunto para outro. Né? Então, ST só pode ser dois tipos qualquer, o mapeamento de S para T são definidos como um mapeamento de X, sendo X em S, um mapeio X em T. Então, do tipo, poderia ter um mapeamento de inteiro para caractere, onde teria um inteiro, um símbolo na tabela ASCII, sei lá, e o caractere o seu mapeamento. Se a linguagem tivesse diferenciação entre inteiro e caracteres. O mapeamento, a gente pode pensar tanto como funções, quanto como em arrays. Porém, em arrays,
eu vou estar fazendo um mapeamento, por exemplo, em linguagens tipo C, o meu mapeamento vai ser sempre entre um inteiro, entre 0 a n-1, para um dado valor. Então, em Java, o índice sempre vai ser entre esse valor de 0 a n-1. Em ADA, os índices poderiam ser de qualquer tipo, primitivo, exceção dos tipos reais. Os tipos reais, como eu posso ter infinitos valores entre 1 e 2, ele não aceita você fazer um array desse tipo. Em Lua, os índices poderiam ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa mesmo. Inclusive, um índice pode ser uma função. O mais estranho, eu já usei isso. Uma função mapeando para outro valor. Já usei isso. Não sei se foi loucura, não tinha necessidade, mas eu usei. Eu achei que ajudou naquele momento lá. Então, esse tipo de mapeamento só existe em linguagens imperativas. Esse array mesmo. Por exemplo, em ADA, eu podia fazer algo do tipo type color is red, green, blue. Tem 3 valores possíveis. O RGB. O pixel é um array de cor para boolean, dizendo, tem essa cor, não tem essa cor, tem essa cor, não tem essa cor. Então, eu poderia ter algo do tipo pixel, true, false. True, então tem os 3 valores, né? C, color. Então, P para C, not PC, significa, nesse caso, não tem, vamos pegar os valores aqui. Então, tem um mapeamento de cor para boolean. Então, red, green, blue vai mapear para false, true. This, função. Outra esse mapeamento todo. Red para false, então red não tem. Green para false, blue para true. Então aqui dá para montar a minha imagem a partir da existência ou não do red, do green, do blue. Essas 3 coisas. Não tem numa imagem real, ao invés de ser mapeado para false, é mapear para um valor, pode ser mapeado por byte. Né? Se fosse uma imagem apenas de byte, variando de 0 a 255. Então, variando o RGB de 0 a 255, eu consigo fazer gerar alguma quantidade de cores. Hoje em dia, a faixa de valores é muito maior, né, para conseguir distinguir muito mais entre algumas detalhes de cores mesmo. Lua, vou pegar a Lua aqui. Lua. Demo. Lua é tudo resolvido através de tabelas. Não tem muitas coisas não. A partir de tabelas, ele define coisas. Abri o Lua Demo aqui só para mostrar para vocês. Então, em Lua não tem distinção, por exemplo, em JavaScript, que tem um object, que é usado de forma parecida, tem a distinção entre object e arrays. Em Lua não tem. Tem só isso, só tem tabela. Tabela é tanto usado para modelar objetos, quanto é usado para modelar arrays. Então, por exemplo, eu posso ter um T. Posso ter um T, recebe os valores 10, 20, 10, 20, 30. E mandar imprimir. Depois que eu não uso. Lua. T barra.
Então, ó, mando imprimir T barra 1. No caso do Lua, ao invés de começar em 0, começa em 1. Então, o primeiro valor é 1. Então, isso aqui fica parecido com o array. Definir aqui é parecido com o array. Mas no momento que eu começar a colocar aqui x, y e z, aí agora meus índices já não é mais 0, 1 e 2. Sim, x, y e z. Quando eu mando imprimir t na posição 1, ele vai retornar nil. Em Lua, esse nil que persegue a gente. Tudo é nil, nil, nil. Todos os erros. Vai aparecer algum nil lá, mas não vai te ajudar muito a identificar esse erro, não. Então, como é um índice, eu posso colocar aqui t x como um índice dele. Mandando salvar aqui. Então agora o meu índice é um mapeamento aqui de x, y e z, os três valores, para valores inteiros. Então o mapeamento agora é 10. Só que como as pessoas estão acostumadas, em linguagem orientada a objeto, acostumadas a escrever assim, né? t.x. Em JavaScript, mas isso é só notação. É só notação. Nada mais do que a notação. Só que esses valores aqui não necessariamente precisam ser valores, precisam ser strings. Pode ser qualquer coisa aqui. Pode ser um mapeamento de qualquer coisa para qualquer coisa. Né? Não tem restrição. Eu podia ter uma função aqui. F é igual a function poderia ter uma chave falando que o F é a chave é o índice dessa tabela. É algo meio estranho, mas pode. Né? Faço F. O X vai dar 1000. Vamos lá. Então, outro tipo de mapeamento são as funções. Então, funções estão presentes em C, em Haskell. Então, na verdade, quando eu faço uma função, eu estou fazendo um tipo de mapeamento. Uma boa função e fácil de testar é quando esse mapeamento ele é bem definido, bem limitado. Então, você pode pensar em todos os valores de entrada e verificar todos os valores esperados como saída. Então, quando você vai testar uma função, você está testando os valores desse mapeamento. 1 mapeou para 2, 2 mapeou para 4, assim vai. Você pode testar todos esses valores. Então, esse mapeamento, essa coleção de valores, que é o que está em teste. Por exemplo, esse aqui mapeia valores inteiros para verdadeiro ou falso, verificando se ele é um par. Então, aqui. A ADA, pessoal, você escreve da forma que você lê, né? Um pouco assim. Mas aí tem muitas palavras, né? Por exemplo, function
exhibem recebe um inteiro n e retorna um booleano. Retorna um booleano. Como que é definido? É dessa forma, definido dessa forma aqui. Begin, return, mod, end. Então, você lê, né? Está escrito ali. Só que, em compensação, você tem muitas palavras. Tem muitas palavras. Em C aqui, você não precisa só o bool, né? Se você tivesse o bool. Né? Não tem... A única palavra aqui que você vai definir em C olha a comparação, pessoal. Olha a comparação das duas funções, em ADA e em C. Como que o C, no projeto dele, ele evitou o uso de palavras reservadas. Né? Olha quantas palavras reservadas tem aqui. Uma... Ah, aqui está faltando. Né? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece uma funçãozinha simples dessa. Em C, não tem a palavra function. Começa por aí. É só tipo de retorno. C inteiro é uma função inteiro. Qualquer coisa diferente de void é uma função, se for um void é um procedimento. Bom. Haskell também evitou o uso de palavras reservadas também. Então a função em Haskell isave em n é igual a mod n2. O outro tipo de dado, pessoal, que às vezes você, para criar esse tipo de dado, você utiliza outros elementos da linguagem, são os tipos recursivos. Os tipos recursivos em C utiliza quais elementos? Dois principais elementos que utiliza para definir um tipo recursivo em C. Quais são os tipos recursivos em C? Que vocês implementaram. O tipo recursivo em C que vocês implementaram. Grande discussão. Qual é o tipo recursivo que vocês implementaram lá? Estrutura de dados. Não, você pode fazer funções recursivas, né? Mas tem um tipo recursivo. Árvores, lista. A pilha está sendo usada em cima da lista, né? Mas a lista, que é um tipo recursivo mesmo, definido na definição de uma lista, ela é definida como tipo recursivo. Em muitos momentos, em sala de aula, a gente pode trabalhar com listas, definindo tipo abstrato de dados, não focando muito nessa característica dela, na recursividade. Já na árvore, não tem como fugir. Então, se você pegar todos os cursos aí da estrutura de dados, a aula de árvore fica muito claro que a árvore é recursiva. A lista, tem algumas aulas que não fica muito claro que ela é recursiva. Fica muito claro que ela é recursiva quando você está usando em Haskell. Em Haskell, Python ou Prolog. Vamos olhar aqui, a linguagem que eu gosto mais, né? Haskell, né? Haskell é a minha linguagem. Haskell já tem a lista, né? Já tem a lista lá recursiva. Se a gente tivesse que definir uma lista, não existe a lista. O que é uma lista? Uma lista, ela pode ser vazia, né? Quando ela não tem nenhum valor. Ou ela tem uma cabeça, ela tem
uma cabeça, um head, e ela tem uma cauda, que é o tail. Só que o que é a cauda? Uma outra lista. Então aqui que está a recursividade. Né? Então aqui ela é uma cauda do tipo lista. Então aqui ela tem uma cabeça ou ela tem uma cauda. A cabeça, a gente pode, nesse primeiro exemplo, a gente pode falar que é do tipo int. Então ela tem uma cabeça do tipo integer e tem uma cauda do tipo lista. E aqui está a recursividade. Então, vou colocar aqui da arrive show para poder mostrar a minha lista. Então eu posso declarar uma lista como vazia. Uma lista vazia. L1. L2 é uma lista que tem o 4 e é vazia. Desculpa, vou botar o 4L1. L3 seria cons 5 e L2. L4 seria cons 6 e L3. Então, na definição da lista, aparece a lista. Ela é recursiva por isso, né? Isso aqui seria equivalente a eu escrever o seguinte: cons 6, cons 5, cons 5, né? Cons 4, só esses valores, né? Vazio. Então, cons 4 vazia, cons 5 aqui, cons 6 aqui. Então eu posso pegar o L5, seria essa minha lista, o L4, essa minha lista aqui. Então essa lista é a mesma lista que tem no Python. No Python é a mesma lista que tem no Haskell, nativo. Só que esse cons lá em Haskell, nativamente, eles não escrevem cons. Porque escrever cons, escreve muita coisa. Em Lisp, você escreve cons. Em Lisp, para você escrever uma lista, você escreve exatamente dessa forma aqui. Só que em Haskell, quem que é esse cons? Tá vendo? Em Haskell, esse cons é esse carinha aqui. Esse símbolo. 2 pontinhos. 2 pontinhos 6. Se eu escrever desse jeito que está aqui. 2 pontinhos 5. 2 pontinhos 4. E vazia escreve dessa forma aqui. Então, ao invés de escrever vazia, eles escrevem esse símbolo aqui. Está mais dentro da linguagem, ao invés de escrever cons, escreve isso aqui. Então, L5 e L6 são as mesmas. Eu acho que 2 pontinhos aqui ele obriga a estar. Como eu estou usando ele na forma pré-fixa, ele exige que seja assim. É isso. Eu estou usando ele, o operador, que ele é usado na forma infixa, né? Eu estou usando ele na forma pré-fixa, vou colocar aquela forma. Então L6 e L5 são as mesmas listas. Isso é uma lista. Então uma lista é definida de forma recursiva. Eu posso fazer funções tanto que mapeia uma para outra. Né?
tipo, uma função que recebe vazia, ela vai retornar o quê? Vou mapear o L6 para essa minha lista para a lista do Python. Vazia mapeia para isso aqui. F cons tá, H e T, vou mapear para quê? Vou mapear para X, dois pontinhos, T. Ah, não. H, né? H, dois pontinhos. F cons. O T é do tipo lista, né? Então, cons. Eu tenho que chamar recursividade aqui, né? F. T. Esqueci de chamar recursividade aqui, né? Porque é H com FT, né? Eu vou ter que entrar na recursividade para continuar, porque o T, qual que é o tipo de T? Lista que eu criei aqui, essa é a minha lista, né? E eu não posso pegar um H e concatenar com uma minha lista, eu posso concatenar com a lista do Python, né? do Haskell, né? A lista nativa. Então tem que usar o FT. Então se eu faço L6, F, em L5, vai me retornar aquela lista, então não mapeou. O F6 em L1, também vazio. O F em L4, ele vai mapear também. Então, isso aqui eu estou convertendo a minha lista para a lista do Python, do Haskell nativo. Então a lista é um exemplo de tipos recursivos, né? Aqui, brincando aqui, eu coloquei os números naturais. Então os números naturais, eu posso usar aqui nesse aqui, o axioma de Peano. O axioma de Peano, ele define os números naturais. Lá na definição, acho que não é zero, na verdade seria 1. Né? Pensando nos números naturais, se você contar em 1. Mas aqui, para ficar mais simples, aqui eu botei 0. Então é só o início de partida aí. Então você tem um número inicial, pode ser 1 ou 0, e você tem um sucessor desse número. Então aí você define os números naturais. Então, o que é o 3? O 3, se eu considerar que o 0 seria o sucessor do sucessor do sucessor do 0. Isso é o 3. Eu posso implementar esse tipo, os números naturais, em C. Eu vou ter que usar. Em C eu preciso usar struct e ponteiros, explicitamente. Lá em Haskell eu não preciso usar ponteiros explicitamente, mas aqui eu tenho que usar ponteiros explicitamente. Então meu 0 aqui seria o null. O sucessor de número natural seria, eu criaria uma nova área de memória e falaria que n, o sucessor dele é o A. Né? Então, sucessor de A, então eu crio um novo n, o n é o sucessor de A. Com isso aqui eu posso depois definir. Depois vocês dão uma olhadinha em casa. A soma, eu posso definir qual que é a soma, então, por exemplo, somar A e B, se o A é 0, retorno B. Se não, eu vou retornar o sucessor da soma de A sucessor de B. Depois deixo para vocês olharem em casa. Próxima aula, se vocês quiserem, mostro para vocês. Então eu posso definir a soma a partir do sucessor e posso definir a multiplicação a partir da soma. Então é a possibilidade. Então, isso aqui seria equivalente ao número inteiro, ao número natural. Aqui ele mostrando esses números naturais.
Em Haskell seria algo desse tipo aqui. Então, um tipo recursivo. Só para fechar hoje, pessoal, só falar aqui rapidinho sobre o sistema de tipos. Então, uma grande vantagem de tipos, pessoal, é que tipo previne que os programas de operação previne os programas de operações sem sentido. Então, quando você define tipos, fala que a função f recebe um inteiro, ou sei lá, recebe um inteiro e um float com parâmetro, você só pode mandar um inteiro e um float com parâmetro. Então, ela pode fazer essa checagem para você. O compilador vai fazer essa checagem. Você ganha do compilador a capacidade de fazer a checagem. Essa linguagem tem tipos. Então, a checagem de tipos assegura que uma dada operação é aplicada a operandos adequados. Lembrando que a definição de tipos lá é valores que possam ter operações em comum. Então, ele vai nos dar isso de graça. Né? Então, a checagem de tipo pode ser executada em tempo de compilação ou em tempo de execução. Posso fazer essa checagem de tipos dessas duas maneiras. O erro de tipo ocorre se o programa executa uma operação de tipos incompatíveis, tá? Isso vai multiplicar uma string com um valor booleano. Linguagens definidas, quando a gente fala, tais linguagens são dinâmicas. Se vocês colocarem no Google linguagens dinâmicas, vocês vão definir. Linguagens dinâmicas, na verdade, dinamicamente tipadas. São essas linguagens onde a checagem de tipos é feita em tempo de execução. Por quê? Porque as variáveis mudam de valores e podem mudar de tipos também durante a execução. Então não tem como ele checar isso em tempo de compilação. Não está sendo compilado. Então, Python tem tipos e faz checagem de tipos. Se eu tento somar uma string e um inteiro, ele vai dar erro, né? Não consigo converter esse cara. Você poderia ter um programa, vou fazer um programinha rapidinho aqui, está na hora. Save as. O computador está lento demais. Só para, por exemplo, só rapidinho, só tem uma função aqui em Python. Essa função faz uma operação inconsistente. Então, eu não posso somar string inteiros em Python. E o Python, ele é mais fortemente tipado do que outras linguagens, tipo JavaScript. Ele não vai converter esse cara para inteiro. E nem vai converter esse segundo para string. Uma outra linguagem podia tomar uma dessas decisões. Converter esse cara para inteiro ou tentar converter esse cara para string. Ele não vai fazer isso. Se o teu programa, em um momento, olhou para esse cara, você pode rodar esse programa várias vezes. É o Python 3, né? Então isso aqui é um programinha simples, pequeno, só para mostrar para vocês. Mas esse erro aqui pode estar dentro de uma função. Você tem um sistema lá com 1000 linhas, e dentro de uma função tem uma operação com erros de tipos, né? Operação indevida lá. Porém, você pode executar aquele programa várias vezes e nunca dá erro. Por quê? Nunca foi executada aquela função. Só vai dar o erro se você vir cá e chamar a função f. Se você não executar essa função, ele não vai dar erro. Na hora que você executar essa função, vai dar o erro.
E tem que pensar que isso aqui é um exemplo muito simples, né? Mas um programa grande, com várias linhas de código, você tendo vários ifs, você vai ter várias execuções que, às vezes, uma execução dessas 1000 linhas executou 100. Executou de novo, executou outra 100, diferente das primeiras 100, mas não foi no erro. Se a linguagem fosse estaticamente tipada, esse erro aqui seria identificado no momento de compilação. Aqui não, só vai ser verificado no momento de execução. Isso é uma grande desvantagem das linguagens dinamicamente tipadas. A checagem de erro só é verificada em tempo de execução. Ou seja, aquele erro você pode estar com o erro no teu programa, fazer vários testes, e o erro só vai ser identificado pelo usuário. Então, a grande vantagem das linguagens estaticamente tipadas é você fazer essa checagem de erros em tempo de compilação. Então, você ganha uma ferramenta que está checando para você erros. Então, pessoal, hoje já está na hora, a gente termina aí. Aqui eu mostro alguns exemplos de algumas linguagens de tipos. E só termina aqui com a ideia de diferença de tipos, porque em Haskell, diferentemente do Python, quando você define uma função dessa e não diz qual que é o tipo desse parâmetro, qual que é o tipo da saída, na verdade ele está fazendo uma inferência de tipos. No momento de compilação, ele já checa a questão de tipos aqui. Vocês viram que eu cometi um erro, né? Eu tentei usar o construtor entre um inteiro e uma lista. Ele já falou, ó, o T é uma lista. Eu não disse no momento aqui que o T era lista, mas ele já identificou, porque eu usei o const, então esse T aqui é uma lista. Então eu tinha que converter ela primeiro. Então o que ele faz aqui é uma inferência de tipos, de modo que ele sabe que F é do tipo lista e mapeia para uma lista de inteiros. Então ele vai fazer a inferência desse tipo. Ele pode fazer essa inferência por quê? Como é uma linguagem estaticamente tipada, é uma linguagem que não muda, os valores não mudam, né, durante a execução, ele faz isso em tempo de compilação. Ele checa, faz o mapeamento e aquele o resto da execução. Então isso é inferência de tipos. Então, pessoal, dá uma olhada lá, eu coloquei para vocês o capítulo também do livro do Flávio Varejão, que é gratuito, está livre lá na internet, mas eu coloquei o capítulo para facilitar. Seria esse capítulo 3, que fala um pouco sobre o conteúdo da aula de hoje. E é isso, já é 11 horas, então até quarta-feira que vem, próxima quarta-feira, né? E as aulas da sexta-feira sempre vai ser lá no laboratório 1.